Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha quem está de volta! Sim, estou de volta ao canal no YouTube. Estou planejando retornar com os vídeos no YouTube devagarzinho, com uma temática um pouco mais focada para o Papo de Pro. Mas já tem um tempo que eu venho aí pensando em retornar às gravações. Não sei se eu vou conseguir cumprir um cronograma e tal, mas o planejamento eu já tenho, né? E eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, então eu quis voltar para esse cantinho que é tão especial para mim. Em 2021 eu dei uma pausa, gravei acho que só um vídeo, na tentativa também de retornar, mas infelizmente não deu certo. Agora, com as coisas mais já estabelecidas, eu resolvi dar mais uma chance para esse canal que eu tanto amo, tá? Bom, hoje eu tô aqui para começar com um vídeo bem bacana para vocês, porque eu voltei a trabalhar hoje das férias, então nós estamos retornando, iniciando o ano letivo de 2022 agora. Depois aí de tantas turbulências em 2021, 2020, estamos retornando agora. E hoje foi o primeiro dia de trabalho, e no meu primeiro dia de trabalho nós tivemos organização da escola. As crianças só voltam na próxima semana, então nós vamos ter aí 4 dias de organização e reunião, né? E hoje foi o dia de organizar a sala. E eu resolvi fazer um tour da minha sala de aula e mostrar pra vocês, compartilhar com vocês aqui esse tour. E não só gravar ali, eu resolvi vir aqui antes conversar com vocês pra explicar um pouco, contar um pouco desse percurso, como é que foi, e aí mostrar pra vocês a minha sala de aula e por que eu tô tão empolgada em mostrar a sala de aula. Bom, eu sempre mostro, né? Se vocês olharem aqui no canal, tem vários tours aqui das salas de aulas que eu já passei. E eu sempre gosto de registrar isso, mas também porque eu quero compartilhar com vocês um pouco desse processo que eu venho passando. E é um processo bem bacana de mudanças, assim, no meu ato de ser professora, e eu quero compartilhar com vocês. Quem me acompanha no Instagram, no Papo de Pro, já tá acompanhando boa parte desse processo, mas eu resolvi deixar registrado aqui também, tá? Bom, no ano passado nós voltamos a trabalhar presencialmente e foi um ano bem conturbado. A gente teve um início de ano aí meio diferente, com pouquíssimas crianças na sala de aula, então as propostas eram bem diferenciadas. Eu até compartilhei com vocês no Instagram, eu gravei vídeo pro Instagram contando como é que foi os projetos, se eu não me engano eu deixei lá. E no finalzinho do ano, nós retornamos com todas as crianças em sala de aula, então a gente retornou aquele modelo antigo que a gente tinha, antigo não, né? Nós retornamos ao modelo normal, né, que nós tínhamos, que eram as 30, 35 crianças na sala de aula. E aí, é aquilo, né? Juntou o fato da gente estar desacostumado de ter tantas crianças, passamos 2 anos de um jeito tão diferente de educar, e voltar assim com 30 crianças foi um susto. E quando isso aconteceu, eu vi que, assim, não ia dar certo a minha didática de aula, a minha dinâmica de aula não ia dar certo. Eu precisava rever, assim, os meus posicionamentos, né, o meu planejamento. E aí, isso fez com que eu e minha parceira de trabalho, a gente alterasse um pouco a nossa dinâmica de trabalho. Nós repensamos o espaço da nossa sala de aula, a gente começou repensando o espaço, e do espaço a gente repensou as propostas. Então, aquela coisa de dar caderno para todo mundo, mesmo que fossem propostas diferenciadas, vocês sabem que eu sou contra a atividade pronta, ficar no caderninho ali, só produzindo coisa no caderno e tal. Mas isso acontecia, né? E a gente resolveu meio que mudar isso. Então, a gente trouxe uma pedagogia aí um pouco mais participativa, uma alteração na sala de aula. Eu compartilhei lá no Instagram como que era a minha sala e como que ela ficou. E deu muito certo. Foi digamos, um projeto piloto, né, que a gente começou no final do ano passado, então foi pouco tempo, mas as crianças se adaptaram, as crianças gostaram. Eu gostei muito dessa proposta, eu me encantei com a proposta. Eu confesso que eu já conhecia, eu já sabia trabalhar dessa forma, e calma que vocês vão entender que forma é essa. Mas eu tinha um certo receio porque, enfim, nós temos 35 crianças na sala de aula, nós não temos, assim, tanta estrutura para 35 crianças, e eu confesso que qualquer mudança me dava um pouco de agonia, mas eu pensei assim, eu já estou agoniada do jeito que eu já estou agoniada de trabalhar com 30, 35 crianças, eu preciso de alguma solução, de alguma mudança para ver se dá certo, e deu. E aí, o ano acabou,
E aí começamos 2022 já com essas novas, né, com essas mudanças acontecendo. E aí, quando eu escolhi a minha sala de aula para esse ano, eu troquei de sala de aula. Então, a minha sala de aula durante 2020 e 2021 foi a sala verde, na mesma escola. E em 2022 nós trocamos de sala. Eu e minha parceira, nós trocamos e fomos para a sala lilás. Na minha escola, as salas são divididas, né, por cores. Então, nós fomos para a sala lilás. Eu sempre sonhei em ir para a sala lilás. Eu sempre quis ir para a sala lilás. E esse ano deu certo. A sala lilás é uma sala bem grande, ela é uma das salas, acho que é a mais espaçosa da escola, e assim, ela é encantadora. Então, eu sentia muita falta de espaço, apesar de as salas das escolas da prefeitura serem um pouco maiores, existem algumas salas menores, mas as salas da prefeitura são até que grandes, porém, nós somos em 30, 35 crianças, né? Nós temos essa quantidade de crianças, então não é fácil, de qualquer forma não é fácil. E uma sala grande, colocar mesa, cadeira, mesa, cadeira, mesa, cadeira, a sala fica desse tamanho. Então, eu vivia cheia de hematoma, de ficar batendo em mesa, em cadeira. E aí, nós mudamos de sala e trouxemos essa nova estruturação para essa sala. E, gente, ficou assim, um chuchu, ficou uma graça a sala de aula. E eu vou meio que contar para vocês o que é essa proposta e aí eu mostro a sala de aula, tá bom? Bom, muitos de vocês já devem conhecer. Nós estamos aí entrando, nos aprofundando na questão de trabalhar com contextos investigativos. Não é uma proposta nova, não é uma proposta recente, é uma proposta que já existe há anos, é uma proposta que vem lá da Itália, de Reggio Emilia, e a gente sabe que, nossa, mas aqui não é Reggio Emilia, e eu concordo plenamente com isso, por isso que eu procuro adaptar a minha realidade dentro da sala de aula. Então, nós tiramos essa coisa de só mesa e cadeira na sala de aula, lousa, atividade, né, ali, planejamento pronto. Então, eu já venho num processo desde o ano passado de transformar o meu planejamento em planejamento coletivo, então fazer com que as crianças participem desse processo, que elas tragam suas ideias e que as atividades sejam pautadas naquilo que as crianças trazem. Então, é aquela soma, o que eu trago, o que as crianças trazem, forma todo o nosso projeto. Então, eu já venho nesse caminho, e aí quando a gente mudou a dinâmica para os contextos, o negócio encaixou, assim. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos, assim, falando assim, estruturalmente falando, nós tiramos mesas e cadeiras da sala, nós deixamos alguns espaços com mesa e cadeira, porém, elas não são colocadas da forma tradicional, né? Então, não são colocadas aquelas, no caso da educação infantil, aquelas mesas com 4 cadeirinhas espalhadas pela sala. Não. A gente tirou isso. Então, por exemplo, a minha sala hoje, eu acho que ela tem cadeira para 13, 14 crianças, alguma coisa assim. Então, não tem cadeira para todo mundo sentar. Por quê? Porque a sala ela é dividida em espaços, né, que podem ser fixos ou não. Eles podem durar uma semana, um dia, um mês, enfim. Isso aí vai depender do decorrer ali das propostas, do que as crianças trazem pra gente. Mas a sala ela é dividida em espaços e cada um desses espaços vai trazer um desafio, uma exploração, né, uma investigação diferente para as crianças. Então, as crianças elas são divididas em pequenos grupos, então é a proposta de trabalhar com pequenos grupos. As crianças são divididas em pequenos grupos e elas escolhem aonde elas querem explorar. E aí também vai da dinâmica do professor, da professora, vai ficar só naquele contexto, ou vai rodiziar durante o dia. Eu gosto de trabalhar com a criança fixa num contexto naquele dia, porque nós não temos muito tempo dentro da nossa rotina, eu, né, não tenho muito tempo dentro da minha rotina, então eu procuro deixar o momento que é para estar nos contextos, que a criança fique naquele contexto, até para que ela desenvolva paciência, criatividade, para que ela fique ali um tempo, né, para que ela trabalha e outras coisas também. Não fique só naquela coisa de tipo, fiquei 5 minutos, já fiz, quero ir embora, né? Então, a gente tem essa dinâmica. E aí, os contextos são pensados com a intencionalidade. Então, igual no começo do ano, a gente vai preparar contextos mais para explorar mesmo, para as crianças conhecerem, pra gente apresentar a proposta, como é que funciona a dinâmica da sala, a rotina. E aí, depois, esses contextos podem trazer aí, assim, os temas. Então, por exemplo, vamos supor que surgiu um projeto sobre pássaros, igual foi do ano passado comigo. Então, surgiu o projeto Pássaro com as crianças. Então, aqueles contextos, alguns contextos, ou
todos os contextos podem remeter a alguma coisa sobre pássaros. Então, vamos supor, nós temos lá 8 contextos na sala. Então, alguns contextos são de exploração, mesmo que eles não sejam relacionados ao projeto, eles têm uma intencionalidade, e alguns contextos são focados no projeto. Então, vamos supor, a gente vai produzir um pássaro de argila. Então, é um grupo que vai produzir. Então, um grupo produz hoje, outro grupo produz amanhã. Então, por exemplo, fica a semana inteira para a produção do pássaro em argila, né? E aí a gente consegue dar uma atenção um pouco mais individualizada para esses pequenos grupos, sem deixar de atender os outros, né, as outras crianças. Então a gente consegue colocar as crianças no movimento de exploração, de investigação, de concentração ali. A sala não fica bagunçada, porque cada grupo está no seu espaço, e a gente consegue dar uma atenção maior para um certo grupo, para 2 grupos, enfim, né? Então essa é a proposta. A nossa sala, eu vou mostrar pra vocês como ela tava, né, no final do ano passado. Então, essa sala não era nossa no ano passado. Então, quando a gente escolheu a sala, como é que ela estava. Agora eu vou mostrar como é que ela está para esse início de ano. E ainda vai ter bastante mudança. E principalmente agora que a gente tá ali mexendo, a gente tá vendo o que precisa, né, o que mais poderia ter. Mas do jeito que tá, já tá pra começar bem bacana o ano, e eu vou mostrar pra vocês como que tá essa sala de aula hoje, como que ela foi preparada, tá? Então, durante as férias, a equipe gestora da escola, na verdade, antes da gente entrar de férias, a equipe gestora pediu que nós desenhássemos, escrevêssemos aquilo que a gente queria, então a gente fez um mapa, eu desenhei um mapa da sala, como que a gente gostaria de separar os espaços, os materiais. E aí a gestão foi lá e, nossa, ficou assim incrível. Então a gente ainda tem algumas mudanças para acontecer, ainda vai ter abertura de porta, compra de alguns materiais, mobiliários, tal. E aí eu vou mostrando para vocês, tá? Hoje eu quero fazer esse tour inicial de como que está a sala, até aproveitando que tá tudo arrumadinho, as coisas todas organizadinhas, tal. E aí, conforme o tempo vai passando, eu mostro pra vocês, pode ser lá no Instagram também, ou posso refazer um vídeo aqui, mas eu acho que, assim, tá muito legal. E eu acho que contribui bastante para uma escola da infância, que, principalmente agora na Prefeitura de São Paulo, nós não trabalhamos mais com turmas separadas, então não existe mais infantil 1, infantil 2, agora são turmas mistas, e esse vai ser o assunto do próximo vídeo, tá? Eu não vou aprofundar nisso agora, mas eu acho que essa dinâmica de trabalho colabora para isso. Existem os prós e contras, eu vou contar, mas eu acho que para uma turma mista, a gente consegue usar esses contextos de uma forma bem qualificada. Então, assim, conseguindo, então esse grupo, o que a gente vai explorar mais? Quais serão os desafios a mais para esse grupo? E eles podem, assim, os contextos, eles podem ir mudando, né? Então, a gente vai adquirindo material novo, ou vai repensando, vai reestruturando. Então, é uma dinâmica bem bacana de trabalho. Eu tô super ansiosa. É óbvio que teremos as dificuldades, a parte difícil do jogo, a gente sabe, eu sei que vai acontecer isso, mas eu já estou mais ansiosa, assim, no sentido positivo, do que nos outros anos, que a gente já sabia que, meu Deus do céu, como é que vai ser e tal. Então, assim, tô muito ansiosa pra começar, ansiosa pra colocar as famílias no meio disso tudo e pra gente dar início, né, nesse projeto aí, nesse ano de 2022. Então, estou muito feliz, quero compartilhar com vocês essa felicidade. Estou voltando ao canal aos poucos, tá bom? E se vocês tiverem aí ideias de vídeos, temas, falem pra mim que eu vou falar aqui, tá bom? Então agora fiquem com o tour da Sala Lilás do ano de 2022. Então, essa é a Sala Lilás vista da entrada do parque, né? Essa é a visão antes das mudanças, no finalzinho de 2021. Aqui a gente tem uma varanda, é uma varanda bem grande, que é a varanda da Sala Lilás. É um espaço para artes, né? Então, ela estava assim, aqui é a entrada, um armário, os bebedouros, lavatórios e o banheiro, espelho, a porta de entrada de dentro da escola, e assim estava organizada a sala, com algumas mesas, cadeiras, armários, algumas coisas no chão, esse móvel de ferro com bastante caixa. A sala estava já começando numa mudança, mas ela estava organizada dessa forma. Então ela já estava limpa, né? Já não tinham tantas coisas das crianças, como já era finalização de ano, já estava tudo meio que arrumado, né? E essa era a sala no final do ano passado. E agora a sala já em 2022, lembrando que ainda tem bastante coisa para mudar, mas essa é a visão do parque.
Então, de novo, a varanda. A varanda ainda não teve muita mudança. Nós faremos uma reforma na varanda e eu mostro para vocês. Mas a gente organizou ela com uma caixa de potes para o tanque de areia. Organizamos a mesa. Então, a mesa vai ficar assim: alguns cavaletes para pintura, desenho. Um armário com os utensílios. Então, a gente ainda está organizando esse espaço. A gente ainda vai arrumar. Então, tinta, argila, canetinha, lápis. Então, tem pincel. Esse material é todo material da prefeitura, né? A gente separou por cores, por tonalidades. Essa caixinha de ovo eu trouxe da minha casa também para usar. Então, a gente tem alguns materiais, cola, durex, né? Que a gente vai deixar aqui nesse espaço de artes. E aí nós vamos entrar na sala novamente por essa porta, é a porta do parque. E a gente já pode ver algumas mudanças. A gente tem algumas coisas que a gente mudou na sala, então tem alguns colchonetes na entrada, porque a gente não encontrou ainda um lugar. Aqui vai ser um contexto da tecnologia. A gente ainda vai arrumar essa parte. Esse é a mesa de luz. Aqui é o espaço das mandalas. Então, essa televisão a gente vai colocar no outro espaço. E aqui a gente tem o espaço das mandalas, todos os materiais que a gente vai disponibilizar. Eles não vão ficar assim, né? A gente vai colocando aos poucos, mas ficou separado assim. Essa é uma mesinha baixa, que ela também vai ser trocada, mas por enquanto é essa também para construir mandalas. Esse é o contexto de desenho de observação. Então, ele tem espelho, lupa, a lousa a gente cobriu com um tecido para pendurar as produções. Nesse armário a gente colocou algumas caixas, então aqui a gente tem peças de plástico, eram peças de móveis aqui de casa, tampinhas. Nessa caixa a gente tem brinquedos de plástico também. Aqui nós temos tecidos. Aqui nós colocamos os cadernos. Nessa caixa tem alguns materiais. E aqui a gente também vai colocar folhas, materiais para usar nesse espaço de desenho de observação. Aqui nós temos o contexto do faz de conta. A gente tem algumas bonecas, vassourinhas, panelinhas, né? Isso tudo foi arrumado assim rapidamente. A gente ainda vai mudar bastante coisa. Aqui é o contexto de construção com materiais de madeira. A gente tem diversos materiais, como vocês podem ver. E aí nós colocamos algumas pessoas, né? Uma família. A gente tem pedaços de madeira. A gente tem uma diversidade de opções aqui. Essa porta, ela vai mudar, então aguardem novidades. Aqui desse outro lado a gente tem o contexto da leitura, um contexto para criança manusear livros. Eu coloquei as garrafinhas da Calma também. Nessa parede a gente vai colocar estantes de livro, vão ficar livros fixos. E aqui nós continuamos com o bebedouro, lavatório e temos o banheiro. Os banheiros ficam dentro das salas, nós não temos banheiros para as crianças fora, né? Até tem, mas não é de uso da criança. A mesa da professora e essa ficou a visão geral da sala. É uma sala enorme. Aqui nós temos os colchonetes, que é onde a gente faz relaxamento, descanso, algumas atividades corporais. A gente limpou todo o chão e a sala tá super ampla, tem espaço para fazer roda, para fazer atividades diversificadas no chão também. Os armários a gente colocou um do lado do outro, esse é o meu armário, então ele ainda também está em processo de organização e depois que a gente colocou a maioria dos materiais disponíveis para as crianças manusearem diretamente, o meu armário ficou quase que vazio. Então, tem algumas coisas, estoque de alguns materiais. Nessa parte tem os materiais que vão para a mesa de desenho de observação, que a gente ainda vai organizar, vão ficar lá na mesa de observação, tudo organizadinho. Aqui a gente tem equipamentos de internet, algumas coisas de papelaria, o Ocean Drum para fazer relaxamento com as crianças. Temos embalagens para fazer recorte. Aí uma caixa de livros, que são os livros que a gente vai lendo e vai revisando. A gente tem caixa de brinquedos, aqueles brinquedos, né, para as crianças explorarem. Aí temos alguns materiais. O único momento que eu uso EVA é para fazer de tapetinho para massinha. E aí a gente tem mais alguns pote de massinha, giz,
A gente tem algumas sementes, durex, fitas, enfim. Essa parte de baixo são caixas vazias e aí também é estoque de material. Então, lápis de cor, cola, durex, massinha, ficam aqui nesse armário. O outro armário é o armário da minha parceira. E assim ficou organizada a nossa sala de aula para esse ano. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele seu like, porque o canal precisa dar aquele up, porque faz tempo que ninguém, né, anda por aqui. Então, se você gostou, deixa o seu comentário, o seu like, e eu prometo que eu vou trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!